Boa noite. É com alegria e satisfação que damos início ao nosso programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Eu sempre gosto de começar o programa com informações, notícias alegres, não é? E hoje foi difícil nós chegarmos, nós temos mais uma convidada aqui, a Regina Silva, que não conseguiu chegar, porque a Paulista continua interditada, nas paralelas, nas transversais. Foi um parto de lagosta conseguir chegar aqui. A meu lado nós temos nosso convidado, que é o psicanalista, Dr. José Gomes de Carvalho. Tudo bem? Prazer em recebê-lo novamente. Tudo bem, Sheine, boa noite. Prazer todo meu de estar aqui mais uma vez, dividindo aqui a mesa com você, com a Regina. E que bom que a gente tem esse espaço aqui para a gente falar de assuntos tão caros como foi aí o Agosto Lilás, né? E a gente vai entrar no Setembro Amarelo, depois você vai falar mais. Exato. Mas que bom que tem esse espaço aqui para a gente falar sobre essas coisas. Poder falar. E nós temos também uma nova participação aqui, que é o Gil Santana, que ele faz pinturas de design de interiores, pinturas decorativas especiais para residências, comércio e empresas. Mas hoje, em especial, ele está aqui nós vamos querer a opinião dele, não é, José? Sobre esses acontecimentos desagradáveis e muito tristes que aconteceu no nosso país essa semana. Né? E as duas coisas impressionantes. Nós estávamos falando do Agosto Lilás, que é o mês de lembrar o combate contra a violência contra as mulheres. E hoje nós temos que falar esse assunto. Nós tínhamos pautado outro assunto, mas é muito importante com você. Queremos ouvir você aqui pelo telefone dos ouvintes, a sua opinião no 31710221 ou 3262-4490, que é o seguinte, dois fatos inacreditáveis. O primeiro deles, o nosso ministro Silvia Almeida de Direitos Humanos precisou ser exonerado, porque houveram 3 denúncias contra ele sobre a questão de assédio sexual. Então, isso é uma pessoa que foi colocado como ministro dos direitos humanos, ataca o primeiro direito da mulher, ou seja, não ser agredida de nenhuma forma, nem moral, nem fisicamente. Nós fizemos no agosto inteiro uma campanha sobre isso, de lembrete a esse combate contra a violência contra a mulher. E não obstante a isso, agora no final da tarde, eu fiquei sabendo de uma outra violência brutal contra outra mulher, José. Uma coisa impressionante, o que é? Uma candidata, e hoje eu vou falar não sobre política, mas nós estamos falando sobre assédio moral e assédio social. Eu sou secretária de comunicação do Podemos Mulher. E o que aconteceu? A candidata a vereadora por São Paulo, vejam o que fizeram. Pegaram as fotos que ela posta com a família, etc., nas redes sociais e transfiguraram através da inteligência artificial e postaram em todos os lugares e postaram como chama, um site adulto. Ou seja, vamos falar, claro, estamos no horário que podemos falar, certo? Então vamos falar. Site adulto o que é? É um site pornográfico. Veja, o que acontece? Vocês podem olhar, eu acho que nós mulheres temos que unir isso no momento, com o apoio dos homens, de que ela foi e fez a denúncia no Ministério Público, em todos os órgãos competentes, tomar uma providência, porque tem, sim, como localizar quem foi que postou. Já se sabe que esse despimento dela, essas fotos, não existia nenhuma foto dela nua, né? Foi uma montagem, como você colocou, ou seja, em plena campanha eleitoral, um escândalo desse, porque as pessoas que viram estão achando que é verdadeiro, e não é. Né? Então, eu acredito que é muito importante nós apoiarmos essa mulher. Quantas mensagens vocês puderem mandar a ela, como mulher, dela ter sido vítima dessa violência, que é uma violência, não é? Como é que a pessoa se sente com relação a isso? Pensa, você despida
E já tem não sei quantos mil acessos, né? E todo mundo achando que é ela que postou, gente. E não foi, sabe? Daqui a pouco eu vou falar o nome dela para vocês, né? Então nós temos dois escândalos terríveis. E nós estamos na Paulista, uma confusão. Nossa outra convidada especial chegou, a psicóloga e consteladora Regina Silva, porque hoje nós temos muitas coisas. Você toma baile para chegar aqui? Ai, nem me fale. Gente, todos nós demoramos mais de 90 minutos para conseguir chegar aqui na rádio, porque as ruas transversais, paralelas, ainda continuam interditadas pelos festejos da independência do nosso país. Regina, para você saber do que nós estamos falando agora, nós estamos falando o seguinte: nós mudamos assim a pauta, incluímos coisas novas que nós tínhamos conversado, que nós encerramos o Lilás Agosto, que é o lembrete do combate persistente contra a violência contra a mulher. Só que aconteceram 2 agressões violentas a 2 mulheres que nós tivemos que denunciar aqui no ar. Primeiro, o nosso ministro dos Direitos Humanos foi exonerado pelo presidente. Por quê? Porque simplesmente ele teve 3 denúncias de assédio, inclusive de uma colega de trabalho, a ministra Mirella Franco, né? Que é irmã daquela vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada. Né? Então, quer dizer, são 2 coisas que não podem acontecer livremente. Vocês concordam? Agora, como nós vamos... Assim, imagine como elas estão se sentindo. As 3 mulheres do Ministério, do Ministério, que o ministro é dos Direitos Humanos, que foi denunciado por assédio, a ministra também foi assediada por ele, e ele podia ter tido a elegância de pedir a saída. Ele não fez, aí o presidente. Nenhum abusador tem elegância de pedir a saída. O abusador, ele se acha num direito e num papel de que ele acha que nunca ninguém vai tirar ele daquele lugar e que ele tem poder. Então, ele normalmente ameaça a vítima e ele acha que ele nunca vai ser exposto. Aquele projeto que teve nos Estados Unidos foi muito forte sobre a questão do assédio. Nós tivemos diretores extremamente cotados, bem pagos e que nunca assumiram. Enquanto uma pessoa de peso não chegou lá e falou: eu também fui assediada, as pessoas eram tidas como loucas, querendo propaganda, querendo aparecer. Só que ele encontrou uma adversária que ele não esperava que fosse reagir. Ou seja, a Mirella Franco é uma ministra, no mesmo patamar que ele. Quer dizer, ele passou do limite, gente. Gente, só fazendo um comentário. Enquanto eu trabalhava como headhunter, eu tive um problema muito sério, acho que hoje nós podemos falar, porque já fazem mais de 20 anos, mas eu tive um profissional que assediou a CEO durante o processo de entrevista de contratação. Nossa Senhora! Entendeu? Então, assim, nós estamos dizendo que, gente, é muito importante ficar claro que não é uma questão do lugar onde você está, Shane. Você pode ser a babá, como você pode ser a ministra, a CEO, a presidente, você pode passar por um assédio, você pode passar por um abuso. É o seguinte, mas tem pessoas que ficam com mulheres que ficam intimidadas e não querem denunciar. Agora, ele bateu de frente com uma pessoa, por exemplo, a nossa ministra de Igualdade Racial, a Mirella Franco, ela é uma pessoa que, durante a pesquisa de descobrir os matadores da irmã, ela foi muito incisiva. Quer dizer, ele não conhecia a personalidade da mulher, quer dizer, ele é tão, como se diz, narcisista, que ele não consegue nem enxergar, ele não enxerga outra pessoa, é isso? Shane, essa questão do cyberbullying é uma questão seríssima, porque houve casos já que... Não, mas nós não estamos falando do caso do cyber. Esse foi ao vivo e a cores. Tá, nós estamos falando do assédio do ministro. Eu estou falando da candidata que você comentou. Sim. Tá? Da candidata agora, foi cyber. Porque essa questão do bullying pela internet já levou pessoas a suicídio por não suportarem a carga. Porque isso é mais ou menos como você subir em cima de um prédio bem alto, jogar um travesseiro de pena e falar para alguém: recolhe.
Impossível. Impossível. Tá? Então você falou que já teve não sei quantos milhões de visualização. Da candidata, né? E não da dá candidata pra do tirar, Podemos. E não sai. Agora, quanto à questão do ministro, ontem saiu um vídeo de uma professora de nome Isabel que deu um depoimento fortíssimo. Que ano que ela foi assediada por ele? 2019. São 5 anos. E a gente não agora. Só agora que ela teve coragem de botar a boca no trombone. Por quê? Porque Ela se sentiu blindada porque é uma autoridade. Como ele ministra, se ele denunciou. enfraqueceu do poder que ele tinha. E ele Exatamente. foi retirado Sim, do poder que ele tinha. sim. Então, enquanto ele não perde esse poder... As pessoas têm medo. Sim, Shane, as pessoas, nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade onde a ameaça não é você. Na maior parte das ameaças de abusos infantis, a ameaça é a família. Se você contar para a tua família, eu vou matar a sua família. Se você contar, eu vou tirar o teu emprego, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou dizer que você que deu em cima de mim. Então, a questão não é só vergonha, Shane. Não, com certeza. Medo, é pavor. Eu acho que é multifatorial. Né? Eu acho que a pessoa ela se sente violentada, a pessoa se sente agredida e é uma humilhação. De toda Shane, forma, é uma humilhação. Eu gostaria só de... no depoimento da professora Isabel, teve 2 palavras que ela falou que me chamaram a atenção. Ela falou a primeira palavra, constrangimento. Uhum. A segunda palavra, vergonha. Então, as mulheres abusadas que eu já atendi na clínica, elas têm um padrão. Qual padrão? Da culpa. Elas se sentem culpadas. Se sentem culpadas por ter se colocado frágil, vulnerável diante de uma situação que elas não souberam como agir ou reagir, e isso acarreta para elas uma culpa, e elas às vezes carregam essa culpa por uma vida inteira, ou até que elas conseguem procurar ajuda, conseguem, através de outras mulheres que denunciam, elas criam coragem e denunciam. E, inclusive, o Ministério Público e a parte lá do Planalto, eles estão continuando com a investigação, porque agora, com essa denúncia dessas 3 pessoas, eles estão considerando a possibilidade que hajam outras, exatamente o que você falou, José. Sim. Porque são 2 anos que ele está lá, o que ele já não fez que a gente ainda não sabe? Então, mas por que essas outras mulheres não foram ouvidas? Porque na maioria das vezes, né? Não é só isso, Shane, nós temos um outro problema. Quando a pessoa tem um cargo muito alto, normalmente algumas pessoas preferem invalidar a colocação de quem vai e diz, olha, fui assediada. Por quê? Porque é um pepino, eu não quero mexer nisso. Eu acho que aí também tem uma questão financeira. Então, as pessoas que estão lá no Ministério, o que é dos direitos humanos, o que acontece? Elas são funcionárias. Então, algumas são cargos de confiança que, né, uma pessoa que seja concursada já tem toda uma programação para ser exonerada, etc, né, e tudo mais. É mais difícil. Mas uma pessoa num cargo investido desta forma, o que acontece? As pessoas têm compromissos, têm famílias, então às vezes se silenciam porque acham que não será ouvida, a coisa vai ser abafada e ela ainda pode perder o emprego, que é o seu sustento. Mas, então eu acho que muitas não denunciam pelo fator econômico também. Tudo bem, mas muitas que denunciam também não são ouvidas. O José já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, de atender clientes que, por exemplo, passaram por abuso dentro da família e a família olhou e falou, não, fulano é super confiável, quem está mentindo é você. Nós tivemos, entendeu? Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o aspecto que eu estou tentando levantar é outro, é o aspecto financeiro. A pessoa, quando ela tem um emprego, ela tem essa renda, ela vai ter o comprometimento dessa renda de acordo com o que ela ganha. A partir do momento que ela é exonerada, ela não vai ganhar nada, porque cargo em comissão, o que acontece?
você é exonerado e não leva um centavo. É diferente da empresa privada, que quando você é dispensado, o que acontece? Tem uma indenização, né? Você tem uma indenização, falou, não, cargo em comissão, você não recebe absolutamente nada. Eu entendi isso. E aí, como é que eu acho que muitas, nesses 2 anos que esse ministro está lá, sei lá quantas pessoas ele assediou, e elas estão silenciadas. Pode ser que elas tenham até vontade de denunciar, mas acontece que a questão que eu falei minutos atrás sobre a dependência econômica. Essa é a questão. É real. Mas nós também temos os casos, eu acho que essa vertente é super importante, mas nós temos a vertente das pessoas que até denunciam e não são ouvidas. Então, a denúncia em si, primeiro porque quando você faz uma denúncia, você precisa que as pessoas olhem e confiem em você e validem, porque nem sempre você vai ter uma prova daquilo que está ocorrendo. Exato, porque essas pessoas, esses homens que agem desta forma, eles têm todo um estratagema para se protegerem, né? Sim. Sheine, olha, a coisa é tão violenta nesse sentido. Por exemplo, a dona da BMW, há alguns anos atrás, isso foi matéria da Marie Claire, ela caiu nas garras do assediador do Tinder, do conquistador, do sedutor do Tinder. Ele tinha uma alcunha assim. O Tinder é um site de encontros, relacionamentos, né? E ele fotografava, filmava os encontros, né, íntimos, até que um dia ele tentou dar um checkmate nela. Pediu uma certa quantia, ou então eu apresento para sua família. Ela reverteu como? Ela reuniu a família e ela abriu o jogo com a família dela e ela deu checkmate nele. Esperta, fez muito bem. Então, mas quantas mulheres não passam por isso? Por exemplo, eu já atendi casos da mulher estar num relacionamento que ela considerava sério, porque o cara cumpria todos os passos, apresentava para a família, e de repente um dia ele começou a espalhar, eles terminaram e ele começou a espalhar fotos e vídeos íntimos dos dois, tá acabando com a carreira da pessoa. E aí? É a mesma coisa, só que ele tinha provas, e aí ela teve que abrir, entrar com o processo. Ou seja, é o seguinte, como ela vai provar a dificuldade, né? Como ela vai provar que ela concordou em ser filmada? Então, né? Nós temos... Essa é a questão. É porque, na verdade, essa questão do assédio é uma coisa tão profunda, que hoje eu tenho assistido no TikTok mães dizendo: olhem onde as suas filhas jogam, não deixe elas jogarem, por exemplo, cuidado com o Roblox, porque elas encontram, de novo, a pessoa começa a pedir, aparece uma foto lindinha, começa a falar coisas bonitas, começa a pedir foto de nudes da menina, e aí a menina é obrigada a transar com alguém que ela não quer, às vezes até ser abusada. Mas pede fotos nudes e elas mandam? Elas acham que estão num relacionamento. Mas mesmo assim, gente... Sheine, por isso que é tão importante, eu acho que o programa tem essa questão, não é só levantar, mas nós falarmos, informarmos as famílias, homens e mulheres, para terem conversa com os filhos, com as filhas, para que isso não se torne... Se a gente cortar isso lá embaixo, quando começa, nós mudamos a sociedade. Não é esse ministro sendo exonerado que vai mudar, ele é só mais um na fila do pão. Exatamente. Quem é ele na fila do pão é só mais um. O nosso problema é que ele foi nesse momento, mas acontece isso traz essa discussão à tona. A importância é o seguinte: o fato dele ser ministro e a notoriedade de notícia que está acontecendo pode contribuir com alertas e a partir daí desenvolver uma campanha, como você está falando, mas para os pais fazerem isso que nós tivemos em Nova York. É meio complicado, né, questão de formação e tudo. Mas se houver um movimento forte no sentido de cobrar do governo campanhas, sabe, para elucidar não só os jovens e as jovens, mas também os pais. Concordo. Mas tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa muito bem feita por especialistas, por exemplo, como você é psicóloga, você é psicanalista, com orientações.
Porque, por exemplo, o jovem, além de não ter o conhecimento, né, não tem maturidade. Agora, se houver uma campanha envolvente que esclareça os riscos, né, porque como você falou, não, mas ela está namorando com a pessoa, ela confiou. Então, mas né? Olha bem, nós tivemos um processo, esse projeto chama Me Too, que começou nos Estados Unidos, eu também passei por isso, e que foi que derrubou muitos homens de poder. Então, já existe um projeto. O que nós precisamos é a divulgação e a conscientização. Agora, por exemplo, vamos falar uma coisa bem estapafúrdia agora, né? Voltando à política, por exemplo, nós temos um caso conhecidíssimo, só que era uma atriz pornô, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, com o Trump, que custou muito caro para o Trump. Sim. Você lembra o valor? Não? Não lembro. Não, mas foi... Agora, e mesmo, veja só, mesmo ela sendo uma atriz pornô. Sim. E lá, as questões quando chegam na Suprema Corte, se chegar, né? Porque o caso do Bill Clinton, por exemplo, com a Mônica Lewinsky, a estagiária por da Casa pouco Branca. não chegou na Suprema Corte. Não, e até Por hoje eu li uma reportagem dela, ela diz, até hoje, anos depois, cada vez que eu desço no avião e alguém diz, olha ela, eu não tenho paz. E ele ficou como o Bill Clinton. E ela? 130 mil dólares. O Tomás está colaborando aqui no nosso programa, nosso diretor técnico aqui do programa, diz que o Trump teve que pagar para artista pornô 130 mil para ela ficar de boca fechada. 130 mil dólares. Dólares, deixando claro. Uma boa aposentadoria. Se você lembrar que o dólar está quase R$6, 5 e pouco, multiplica, você vai ver que não é um dinheirinho, né? É um dinheirão. Né? Mas é uma situação bem complexa. Igual o José falou, a Marie Claire lançou há uns 5 anos atrás uma reportagem, uma pesquisa falando que 60% dos casos de assédio e abuso sexual ocorriam com membros da família ou amigos próximos. E a pessoa ainda era obrigada a conviver com o abusador, porque ela mesmo denunciando ninguém acreditava e o medo dela ser expulsa da família. Então é uma coisa... Eu já tive um caso assim. Você também? Já tive um caso assim então na clínica. Então é muito mais comum do que se imagina. Sim. E assim, a moça já estava com 34 anos. O abuso ocorreu aos 9 anos. Para você ter uma ideia, na primeira sessão ela me falou do abuso. O autor do abuso ela foi falar na 5ª sessão. Quem era? O pai. Agora, por exemplo, como vocês como psicóloga, que é a Regina, você como psicanalista, o caso, por exemplo, que aconteceu agora, que eu comentei, da Letícia Arsênio, que ela está em campanha eleitoral, que fotos dela da internada, através da inteligência artificial, deixaram ela nua, e com o número dela de candidato. Ou seja, como se ela estivesse se expondo dessa maneira, em plena campanha eleitoral. Quer dizer, isso é um absurdo. Né? O que passa na cabeça de uma pessoa que faz uma barbaridade dessa? Talvez a sensação de impunidade. Não é só isso, né, José? Uma pessoa que faz isso, qual é o propósito dela? Para mim, significa que ela tem um grande poder para conseguir chegar onde ela quer, e é uma forma de destruir. É uma destruição, porque não é a destruição da imagem, é a destruição dela enquanto profissional e enquanto política. Tá. Essa então moça precisa ter agora um acolhimento, né? Um anteparo, um suporte emocional para que ela não decaia, não define, né? Como nós temos que encerrar o programa, gente, porque o programa é muito curtinho e ainda entrou em horário eleitoral, mas o nosso convidado, o Gil, não conseguiu falar nada. Gil, só uma palavra que na próxima vez você fala, desculpe aqui. Nos empolgamos. Eu gostaria só que você falasse uma frase. O que você diria sobre essas duas questões, numa única frase? Por exemplo,
a questão que fizeram com a candidata Letícia Assênio, candidata a vereadora aqui por São Paulo pelo Podemos. O que você diria a ela? Puxa a sua cadeira aqui. Eu diria que essa mulher hoje, nesse momento, está destruída. A probabilidade dela estar com uma mentalidade muito fragilizada. Vem mais para cá e olha para lá. Por conta de pessoas que são psicopatas, na minha humilde opinião, tá certo? Eu acho que o governo tem que tomar vergonha na cara, a polícia, que eles têm como saber sim da onde que vem, aonde foi feita essa montagem. Esses criminosos têm a impunidade de ficar livres por conta da polícia. Então eles têm um pouco de culpa sim, o governo também. Tem que montar uma estratégia e dar checkmate geral nisso aí. Exato. Ela denunciou nos órgãos competentes e eu espero que os órgãos competentes identifiquem quem fez isso. Não é? E vamos aguardar as investigações. Gente, me desculpem, eu tenho que encerrar o programa, porque teve o horário eleitoral, num assunto tão pesado, num sábado à noite. Mas para aliviar, agradeço os nossos convidados, espero que possam voltar para a gente falar de assuntos alegres. E é o seguinte, gente, nós para encerrar o programa de uma forma leve, depois de um tema tão pesado, vocês vão ouvir uma música e uma canção que o título dela é Borboleta, do Tubes. Tubes, você vem aqui abrandar o calor de todas essas coisas ruins que passaram, então a canção e música Borboleta vai nos anuviar, voar como uma leve borboleta. Muito obrigada pela audiência, abraços de bons fluidos, boa semana. Obrigada pelos trabalhos técnicos. E lembrem de curtir e compartilhar. Exatamente. E outra coisa, só mais um detalhe. Na quarta-feira nós estaremos fazendo nós três uma live super interessante sobre Setembro Amarelo. Nos acompanhe no Instagram. Regina Silva Giracer e José Gomes Carvalho, é isso? Isso. Nós estaremos no Instagram fazendo uma live para você. Tudo bom para você? Até sábado às 19h30 comigo, Xênio de Abreu, aqui no Arquétipo, na Rádio Vibe Mundial. Tchau, tchau. Sua natureza, fim de tarde, quero saber se vai pintar